E falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A Constituição de 88 foi uma Constituição liberalizante, na verdade, porque ela veio logo depois da ditadura militar. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Então, ela criou algumas possibilidades de empresas brasileiras passarem a ter mais contatos com o exterior, principalmente na área de inovação. Eu brinco que, naquela época, os contratos que a gente fazia com o exterior, entre o Brasil e empresas estrangeiras, na verdade, tinham 3 partes. Eram as 2 contratantes e o governo brasileiro. Coffee built a great modern industry, and Brazil began to flex its muscle. Então, quando a Constituição Federal chega, ela diz o que nós já sabíamos. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, lá de 1948, no seu artigo 27, já determinava que os direitos dos autores e dos inventores, obtentores, programadores, são direitos humanos fundamentais. Em 1987, quando a Constituição estava quase pronta, começa a rodada Uruguai das negociações comerciais, que é um momento crítico, é uma espécie de assembleia constituinte da globalização. Essa é a assembleia do mundo, né? Então foi nesse período que se deu a tensão entre a legislação brasileira e as novas exigências, né, no curso das negociações. A rodada Uruguai do GATT veio de um movimento promovido essencialmente pelos americanos, no sentido de se criar um mercado global. The United States and throughout the world. Os Estados Unidos já percebiam que não adiantaria ele ter uma legislação muito eficaz para a proteção dos direitos da propriedade intelectual, por conta da mudança do modelo econômico, se o resto do mundo continuava copiando as marcas, as patentes, os desenhos, os modelos e toda a parte do entretenimento, a indústria do direito autoral. Os americanos, com toda a tecnologia que eles tinham, com todo o conhecimento que eles tinham acumulado da Guerra Fria, eles procuraram então entrar numa guerra comercial com o resto do mundo. Utilizar os seus conhecimentos e a sua capacidade de processar a informação para, com isso, ganhar um mercado global. E aí eles criaram essa mentalidade, esse movimento de se globalizar o comércio mundial. Na Organização Mundial do Comércio havia um outro tratado que chama TRIPS, que foi um tratado que fixou regras básicas de propriedade intelectual para todos os países que fazem parte da OMC, uma certa harmonização em 170, 180 países que fazem parte da OMC. O TRIPS já é escrito partindo do princípio da patenteabilidade absoluta em todos os setores tecnológicos, sejam de produtos ou processos. Isso exigiu dos países em desenvolvimento uma verdadeira revolução interna para poder se adaptar a padrões tão elevados. Até a lei de 1996 de propriedade industrial, as invenções havia um limite muito grande do que era protegido. Não era protegido fármaco, não era protegido biotecnologia, não era protegido produto químico para a agricultura, que é o grande negócio do Brasil. Nada disso tinha proteção patentária. E o Brasil foi obrigado a alterar a sua legislação. A partir disso, isso entrou em vigor no Brasil em 1º de janeiro de 95. O Brasil foi obrigado a mudar a lei de propriedade industrial, a lei de direito de autor, a lei do software, a proteção dos cultivares, tudo foi obrigado a mudar para ser mais moderno e mais protetivo da propriedade intelectual, de todas as criações. TRIPS vem, se soma aos tratados anteriores, robustece os padrões de proteção e dota o sistema internacional de proteção do que é aquilo que a gente chama garra-acidentes, ou seja, um sistema de solução de controvérsias. Até hoje eu acho o resultado da rodada Uruguai foi desequilibrado, porque o que pesou muito no final foi o poder dos americanos, né? Foi aquele momento da globalização. Eu pessoalmente acho que é necessário, para uma economia moderna, competitiva, ter uma proteção adequada
da inventividade, da criatividade. E essa proteção tem que ser equilibrada à luz dos interesses gerais da coletividade, né? O Brasil tem boas leis para solucionar esse equilíbrio entre o direito de propriedade e o cumprimento de uma função social. E aí é muito mais um desafio do direito, da implementação das soluções já previstas na lei e a mecânica do Estado para trazer a solução desta aplicação. A propriedade intelectual tem uma função social clara para mim, que é o estímulo à inovação, é o estímulo à criatividade, né? A partir do momento que você reconhece, né, aquela invenção, você gera uma onda positiva das pessoas buscarem, né, a proteção e buscarem criar. Então isso a roda gira, né, também. Por que o sistema de propriedade intelectual ele se firmou no tempo? Exatamente pela capacidade que ele tem de se ressignificar. A lógica dele é simples, sempre foi uma lógica voltada à evolução tecnológica. A finalidade dela é justamente buscar o desenvolvimento econômico e tecnológico. E no caso do Brasil, um dos outros objetivos é diminuir a desigualdade social. É preciso achar um justo equilíbrio entre o estímulo a criar e a desenvolver e tornar esse conhecimento desenvolvido, né, a partir da busca de uma solução acessível a outros, para que essa roda de desenvolvimento e de criações continue acontecendo. Nós sabemos hoje que a grande força que move a economia é a inovação. Como se pode fazer para encorajar a inovação? Por isso eu acho muito justo, né, que quem inventou um instrumento, né, quem aperfeiçoou uma máquina ou inventou um remédio, né, tenha uma recompensa adequada, né, que não só compense a ele os gastos que ele fez, né, mas como lhe dê uma vida tranquila, né, porque ele contribuiu para melhorar a situação da humanidade em geral, né? A propriedade intelectual cada vez mais é meio para a consecução desses objetivos de circulação de conhecimentos e riquezas. A propriedade intelectual é o fator decisivo, né? Eu diria que representa mais de 70%, talvez, né, dos elementos que encorajam a inovação, né? Fui lá, eu quero registrar esse cachorrinho aqui, o meu Bidu, e depois o Franjinha, os primeiros personagens que eu desenhei. E com isso eu iniciei o processo de cuidados com direitos autorais. Foram, de alguma maneira, se sofisticando, tanto que eu não precisei registrar no exterior porque estava valendo o registro daqui, né?